versículo, João capítulo 4, versículo 41, está escrito o seguinte: e muito mais creram, acreditaram em Jesus por causa da sua palavra, da palavra daquela mulher samaritana. E diziam à mulher, as pessoas começaram a dizer para ela: nós já não é mais pelo que você disse que nós acreditamos nele, mas agora porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos através das palavras dele que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Somente esse versículo, mas fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos decorrer sobre o texto. A mensagem é sobre o texto da mulher samaritana, mas é um texto muito grande, é uma mensagem muito linda, muito conhecida por todos nós. Todos nós aqui já ouvimos alguma vez algum pregador ministrando uma palavra sobre a mulher samaritana. Então nós já conhecemos o parte do texto, já deveríamos, com certeza todos nós já lemos mais de uma vez o texto, e eu quero te convidar a ler na sua casa mais uma vez. Ao chegar na sua casa, hoje ou amanhã, pegue essa mensagem, leia esse texto todo, o capítulo todo, para você entender melhor, para você conhecer mais coisas, e com certeza o Espírito Santo vai completar a palavra no seu coração. Você vai entender coisas, vai ver coisas que não foi ministrado aqui. É assim que o Espírito Santo traz crescimento para cada um de nós. Quando pegamos a sua palavra e meditamos nela, quando nós insistimos em buscar nela alimento para a nossa alma. Então na sua casa faça isso, porque o nosso tempo aqui é curto e o texto é grande, Então precisamos, nesse lugar, nós viemos aqui ouvir a direção que Deus tem para nós. Então nesse momento nós pegamos o trecho que Deus traz ao coração do ministrante, do pregador, em tratar, em falar. Deus vai falar aqui sobre pontos específicos dessa passagem, e esses pontos que vão ser tratados são a revelação de Deus para o nosso coração nessa noite. Não porque são coisas mirabolantes que nós não vimos, são coisas que Deus está direcionando o nosso coração, preparando o nosso coração para vivermos, sermos testados essa semana, para que entendamos melhor, para que a gente melhore cada dia. Então a revelação de Deus é essa, é falar em algo que estamos buscando, precisando, para que a gente continue seguindo a direção de Deus para as nossas vidas. Então Deus trata aqui essas partes. Essa mensagem é uma mensagem muito grande, ela tem muitos mistérios, ela tem muito contexto, muito conteúdo, muita coisa revelada nela, mas eu quero tratar alguns tópicos. E nós vamos começar pelo versículo 4. No versículo 4, se você ler aí, você vai ver que estava dizendo que Jesus precisava, ele saiu da Judéia para ir para a Galileia, mas Jesus precisava, lhe era necessário passar por Samaria. Mas não era necessário só porque era um caminho, passar por dentro de um território, beleza, ele podia passar por um território. Mas era necessário porque Deus tinha um propósito ali, Deus tinha algo para fazer ali, Deus tinha uma pessoa para alcançar naquela cidade, que como minha esposa mesmo já me falou parte aqui, e como nós lemos no versículo, essa pessoa alcançada ia causar grande impacto naquela cidade. Deus não faz nada sem propósito em vidas. O propósito de Deus é sempre alcançar vidas, então Ele usa de uma para alcançar outras, de outras para alcançar outras, e assim Ele vai trabalhando na seara, assim Ele vai trabalhando no corpo, produzindo em nós. Então era necessário passar por ali para salvar aquela mulher, porque como Paulo, Deus sabia, Jesus sabia o potencial daquela pessoa na presença de Deus, e Deus salvou cada um de nós, porque Ele sabe o potencial de cada um de nós com Deus. Ele sabe o que nós podemos fazer. Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós precisamos entender esse propósito para que, como essa mulher, para que, como Paulo, nós venhamos cumprir. Mesmo que ele seja pequeno, pode ser pequeno para nós, mas um pequeno parafuso pode sustentar toda uma roda no carro, uma engrenagem, pode sustentar todo um sistema. E se você tirar aquele parafuso, algo pode ruir. Algo grande pode desmanchar por causa de um parafuso. Então não importa o tamanho do que é feito, não importa o tamanho. Os profetas grandes e pequenos não são tratados
os seus grandes feitos, porque todo feito diante de Deus é grande. Se você fez com Deus é grande, porque faz parte de uma grande engrenagem que gira. Então todas as suas ações, onde você estiver, são importantes para Deus. Deus pode usá-las para fazer milagres. Então era necessário passar por ali. E aqui nós entendemos que quando os filhos, a Bíblia fala que os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo uma vez queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo disse: não vá para lá, vá para esse lugar, porque tinha um propósito maior ali. E nós como filhos precisamos tentar ouvir a voz de Deus ao máximo, para entender o que Deus quer que a gente faça. Se eu passo por aqui, se eu passo por ali, se eu acelero, se eu freio, se eu compro, se eu não compro, eu preciso buscar entender o que o Espírito tenta falar comigo. E o Espírito não grita, ele sussurra. São tantas vozes na minha mente, no meu coração, e o Espírito Santo está a falar. Mas se eu não der atenção para ele, eu vou ouvir qualquer outra coisa, de menos a voz dele. Eu preciso dar atenção. Sabe quando uma pessoa está falando baixinho e você quer entender? Você não para, não. Nós precisamos fazer isso para conseguir ouvir a voz do Espírito dentro de nós, porque sabe quando a pessoa quer falar algo com você, mas tem tanto barulho, que aí você precisa chegar pertinho, você quase cola o rosto com o rosto dela para você conseguir ouvir? Se nós queremos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar dele mais, para conseguir ouvir, porque ele não vai gritar. Ele está nos chamando, ele quer falar conosco, mas ele não vai gritar. Então nós precisamos buscar estar perto, porque quanto mais perto estamos, melhor ouvimos, melhor entendemos. E não precisamos cair num telefone sem fio. Deus falou! O Espírito Santo pode falar conosco, se seguirmos os princípios certos de Deus. Então nós entendemos que quando somos guiados pelo Espírito Santo, ele vai nos guiar em alguns lugares que precisamos passar. E muitas das vezes a gente não vai gostar do lugar, não vai querer, mas nós precisamos entender que é o Espírito mandando. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porque ele precisava passar por ali, ele precisava passar por esse processo. E existe muito processo na nossa vida que são necessários, que nós precisamos passar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, porque eles nos preparam para viver grandes coisas que Deus tem para nós. Se você não estudar para tirar uma carteira, você nunca vai poder rodar com o carro na bênção, na autoridade legalizada. Então, nós precisamos, para viver coisas maiores com Deus. Então, é necessário a cada um de nós passar por muitas coisas. E às vezes precisamos passar para que outras pessoas sejam alcançadas. Às vezes você não para numa empresa, passa por outra, mas onde nós passamos, nós precisamos deixar marcas, como já foi ministrado. Aonde você for, você precisa ser reconhecido como cristão, como uma pessoa honesta, gente boa, amigável. As pessoas precisam sentir bem estar perto de você, porque assim você impacta a vida delas. E Deus vai te conduzindo aqui e ali para transformar, porque onde nós passamos nesse mundo, nós encontramos tantas pessoas feridas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas precisando de ajuda, como essa mulher estava ali precisando de ajuda. Então muitas das vezes Deus permite que a gente passe por essas situações para que pessoas possam ser alcançadas através da nossa vida. Então se você foi mandado embora de uma empresa, se você saiu de um lugar, se você foi para um outro bairro, você precisa ter a convicção no seu coração que se cumpriu o tempo de Deus para você naquele lugar. Porque na nossa vida que temos Jesus, nada acontece sem propósito, nada acontece por acaso, é Cristo ocidência, é Cristo agindo, é o Espírito Santo trabalhando para que a gente cumpra o propósito de Deus. Então muitas das vezes Deus vai levar para a gente, igual eu morava, nunca pensei em vir morar em Sabará, Deus nos trouxe para cá, hoje temos um ministério de 6 anos. Então nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós precisamos seguir e buscar a vontade de Deus. Então se você está passando por alguma situação, conforte o seu coração em Deus. Porque às vezes muitas pessoas estão vendo o seu trajeto e vão glorificar a Deus pela sua vida. Às vezes pessoas vão olhar o seu testemunho e vão se alimentar de esperança e de fé e vão seguir. Porque você persistiu, você continuou, você venceu. E essas pessoas serão alcançadas, tratadas, curadas, motivadas, levadas à fé. E observar o seu processo. E se nós olharmos o processo, ninguém quer passar.
Por mais que pareça grandiosa a vitória, se a gente olhar o processo, às vezes a gente abre mão de uma grande vitória, porque não vai doer demais, vai ser difícil demais. Então por isso Deus não permite. Como José poderia ter desistido, não desistiu. E hoje nós vemos a história dele, nos anima, nos motiva. Então a nossa vida, a sua vida está sendo assim para muitas pessoas que nós não imaginamos, não acreditamos, estão olhando e espelhando em nós. Então às vezes a gente passa uma situação que às vezes a pessoa está passando para que ela veja que o crente também passa, mas que o crente passa diferente. Jesus lhe garante a vitória, ele vence diferente. E quando ele comemora, a comemoração dele é diferente, é para a glória de Deus. Não é uma comemoração com bebedeira, com coisas erradas, mas é uma que glorifica a Deus. Então nós precisamos suportar o processo do deserto sem cair em tentação, para que nós venhamos viver a vitória de Deus para as nossas vidas. Então não reclame, clame, chore, mas ore, confie, espere, e a vitória chegará em nome de Jesus. Mas precisamos resistir na fé de que todas as coisas que nós passamos, todas as coisas que nós vivemos, todas as coisas que nos são permitidas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando entendemos, ou quando tentamos abraçar essa palavra, por mais que a gente não entenda, se agarre a ela, que quando acabar o processo, você vai falar. Às vezes você vai ver, não, foi bom, eu precisava mesmo passar por isso, vencer isso. Então, muitas vezes não compreendemos, mas lá na frente vamos entender. Então precisamos seguir os sinais, seguir em fé encaminhada para que os sinais possam nos seguir. Porque os sinais vão seguir aqueles que caminham, aqueles que param e desistem, não. Então outra coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus era judeu. E os judeus naquela época, eles agiam de forma muito errada. Eles tratavam as pessoas, os povos, de forma muito errada. Eles faziam acepções de pessoas naquela época. Eles desdenhavam, eles se sentiam os melhores, eles se sentiam os bonzão, que só eles tinham Deus, que Deus só amava eles, que eles tinham controle das coisas, que Deus só respondia a eles. E infelizmente até hoje nós vemos muitas pessoas agindo como esses judeus antigos. Mas nós não somos chamados a fazer acepção. Eles tinham muitos costumes e eles colocavam os costumes deles. Nós acostumamos fazer assim, nós agimos assim, aqui não pode assar. Eles colocavam os costumes deles acima da palavra. E infelizmente nós vemos muitas pessoas fazendo isso, agindo dessa forma, defendendo costumes com uma força que não defendem a palavra, que não defendem o texto, que não defendem a interpretação. Mas eles não entendiam o propósito da lei. Eles não entendiam que o propósito era o amor, era o cuidado com o próximo. A lei era para defender o próximo, era para cuidar do próximo. Então eles não entendiam o propósito de Deus. E aí veio Jesus para nos ensinar, para ensinar a eles, para mudar tudo isso. E essa passagem mostra ele quebrando essa barreira que existia. Ele conversando primeiro com uma mulher, e uma mulher samaritana, de um povo indesejado e maltratado, que às vezes não conseguia recorrer a Deus ou clamar a Deus como queria, porque os judeus não ajudavam, não orientavam, mas criticavam. Criticar é fácil. Desdenhavam, empurravam, e nós não podemos fazer isso. Então veio Jesus quebrando não as leis, mas quebrando paradigmas, quebrando prisão, quebrando barreiras, trazendo um entendimento da vontade de Deus, que era a justiça com misericórdia, trazendo o perdão, o amor. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar e dar vida em abundância. E esse é parte do nosso chamado. Jesus vem ensinando, trazer a conversão. Mude de caminho, mude de direção, para que você possa viver o que Deus tem para nós. Mude a sua forma de viver. Jesus veio mostrar isso, que dá para ser santo mesmo em um mundo pecador, mesmo andando em meio a muitas pessoas erradas. Eu não preciso sair, Pai, não te peço que tires do mundo, porque eu não preciso sair daqui. Pelo contrário, a luz precisa brilhar aqui, o sal precisa estar aqui.
Então é no meio dessas pessoas, é no meio da festa da família que eu preciso mostrar que eu sou crente. Eu não mostro que sou crente deixando de ir. Eu mostro que sou crente que na hora de começar alguma coisa eu falo alguma coisa, eu me posiciono certo para que eles vejam, e se começar uma baderna eu me retiro para que eles vejam que começou a baderna, acabou a paz, acabou, o lugar deixou de ser agradável, e assim eles começam a mudar. Mas não é eu me isolando, me afastando das pessoas, pelo contrário, é eu me aproximando delas que eu vou conseguir fazer a diferença, como Jesus fez a diferença na vida daquela mulher. Então, não posso me afastar de pessoas, porque pessoas são elas o propósito. Eu preciso me aproximar delas. Elas são o foco de Deus. O próximo a ser salvo. O nosso problema é o pecado. O que nós combatemos é o pecado. É dele que nós precisamos nos afastar. Não do pecador. Não das pessoas que estão presas nele. Elas nós precisamos entender que são as hostes espirituais da maldade, que estão agindo, que estão prendendo, que estão atormentando e levando aquela pessoa a viver aquele tipo de vida, e estão atrapalhando elas de conhecer a vontade de Deus para a vida delas. Quando entendemos isso, nós começamos a agir diferente. Quando nós vemos uma situação, nós começamos a repreender o mundo espiritual. Deus, faz essa pessoa parar de beber. Deus, Deus, acalma os ânimos aqui, porque eu estou vendo que o ambiente está ficando diferente. Então eu não saio, eu intercedo. Eu não saio, eu luto a favor, e eu começo a mudar. A minha oração, a minha intercessão traz uma paz, acalma a tempestade, move situações, muda. Mas se eu saio dali, eu largo a Deus dará, eu posso largar na mão do diabo, o diabo faz uma festa, porque a luz saiu da onde ela tinha que brilhar. Então nós temos que ter um equilíbrio. O crente é chamado ao equilíbrio. Não é eu ficar envolvido. Eu não posso caminhar com qualquer um, eu não posso caminhar de qualquer jeito. Mas eu também não posso me afastar daqueles que estão errados. Eu não posso ser conivente. Eu não posso aprovar. Mas eu tenho que entender que aquilo é uma vida aprisionada que precisa ser salva. E eu posso ser o instrumento de Deus. Então, muito infelizmente, fazem como os fariseus, acabam ajudando o mal. Hoje nós temos muitas pessoas, muitos religiosos assim, infelizmente, porque criticam, apontam o dedo, condenam, falam que é um monte de coisa, um monte de besteira. Em vez de anunciar Jesus, estão mais preocupados em fofocar o pecado dos outros. E esse mau testemunho atrapalha as pessoas de vir para Cristo. Afastam. Outros se afastam se achando melhores. Nós não somos melhor que ninguém. Nós estamos melhor porque fomos alcançados pela vida de Deus. Então nós precisamos, como eu disse, não é participar do que eles fazem, mas nós precisamos estar perto, como salva-vidas, para socorrê-los quando a coisa ficar complicada. Eu não tenho que mergulhar no mesmo mar de tubarão com eles, eu não preciso ir nas águas turbulentas com eles, mas eu preciso orientá-los. Tem tubarão aí. Isso é pecado, não mexa com isso, sai fora disso. Não vá por essas águas, por esse caminho. E se eles forem, nós precisamos ter um salva-vidas. Nossa, deu mal, nossa, afundou. Não é apontar, é bem feito, eu avisei. Não é correr lá e socorrer. O salva-vidas é assim, nós somos salva-vidas de Deus. Nós precisamos não nos isolar. Eu não posso participar, mas eu fico por perto, acessível, para que se precisarem de mim, eu estou ali. Se precisarem de um conselho, de uma mão estendida, eu estou ali. Os judeus evitavam, eles fugiam, como vimos a passagem do bom samaritano. Como Jonas, eles fugiam do trabalho humano de salvar vidas. Porque é mais fácil fugir, é mais fácil abandonar do que corrigir. Chamar a atenção, disciplinar, orientar é difícil, as pessoas resistem, brigam com a gente. Então é mais fácil deixar se danar para lá. Mas não é o chamado do cristão. Então os judeus faziam isso. Eles desfaziam dos povos ao invés de os orientar, de os aproximar de Deus. Que a religião é isso.
Religarem, vem do latim, religar o homem a Deus. Então nós precisamos trazer o religar. E nós somos chamados a amar até os nossos inimigos. Quanto mais aqueles que conhecemos estão perdidos, nós precisamos amar ao ponto de sacrificar, aturar, suportar, por amor a eles. Então não é colocar o inimigo dentro de casa. Não é dar as costas para o inimigo, para quem você sabe que está numa vida errada. Você não pode andar de qualquer jeito. Isso é imprudência. Então nós precisamos ser prudentes. Mas é lutar pela liberdade deles, pela libertação deles, para que eles sejam alcançados, livres das cegueiras do diabo. Então nossas orações precisam chegar primeiro que nós. E nós precisamos buscar os oprimidos, os depressivos, e ir atrás deles. Quantas pessoas nós sabemos que sofrem com depressão? Pelo menos as nossas orações precisam chegar, mas se possível o nosso abraço, o nosso apoio, a nossa presença. Porque muitas pessoas, só de ter alguém perto que elas confiam, elas se sentem melhores. Elas se sentem capazes. Elas se sentem... As crianças são assim. Muitas crianças são assim. Só dos pais estar perto, elas se sentem encorajadas em fazer. Porque se der ruim, elas têm que ajudar. Se precisarem, elas têm um socorro. E muitas das vezes até as pessoas entenderem que Deus está do nosso lado, pronto a nos ajudar, elas vão precisar ver a gente. Então elas precisam nos ver com esses olhares, entendendo que realmente somos essa extensão de Deus. Um braço forte, um braço amigo, um conselho de vida, uma postura firme, uma referência, para que na hora que elas precisarem, elas podem socorrer. Então precisamos ir atrás dos feridos, dos perdidos, como aquela mulher. Jesus foi ali por ela, através dela. Jesus já tinha visto o impacto que ia causar na cidade através dela, já. Mas ele estava atrás da ovelha, aquela ovelha perdida. Não do resultado que ela ia fazer, mas porque aquela alma era importante para Deus. Quando entendemos isso, nós buscamos a salvação de todos aqueles que amamos na nossa vida, todos aqueles que cruzam o nosso caminho, todos aqueles que nós conhecemos desde a infância. Às vezes a gente sabe de um amigo de colégio, oramos por eles para que sejam alcançados, porque nós entendemos que são vidas que precisam ser salvas, vidas que são destruídas sem propósito, mas que Deus pode mudar. E se você fizer parte, a alegria está no teu coração. Nós precisamos fazer parte desse propósito de Deus. Então nós precisamos dar de Deus presença, amor, direção de vida, sem julgamentos. Pecou, por isso aconteceu. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não acusava ninguém, pelo contrário. Ele dizia: se eu te der, se você beber da água que eu tenho, se você beber da palavra que eu tenho, é dizer para as pessoas: se você beber da palavra que eu bebo, se você vir para o lugar que eu vou, buscar quem eu busco, ter quem eu tenho, a sua vida é diferente. Então se alimente, se eu te der da palavra, se você beber dessa palavra, sempre terá vida em seu coração, porque a vida de Deus jorra, e essa é a nossa missão, aonde a gente estiver. Então no versículo 10, Jesus respondeu àquela mulher, se você acompanhar aí, você vai ver. Jesus fala para aquela mulher: se você, mulher, conhecesse o dom de Deus, o dom é a habilidade natural. Se você conhecesse a habilidade natural que Deus tem de amar os oprimidos, afligidos, necessitados, você corria para Deus. Então ele fala: se você conhecesse também, se você conhecesse quem está te pedindo água para beber, quem está te chamando, vinde a mim, quem está te falando, muda de vida, se arrepende dos teus pecados, se você conhecesse quem está te falando, o Filho de Deus, o próprio Deus que estava conversando com ela, se você entendesse quem é Jesus, nós precisamos mostrar isso para as pessoas, e nós precisamos entender isso, porque se você entende quem é Jesus, você pede, você busca, você bate na porta e Ele te dá água viva para beber todos os dias, água que te sustenta, uma palavra que te levanta. Nossa, hoje eu não queria sair de casa, mas você ora e eu vou e vence. Não queria fazer mais nada. Você ora, você bebe da água, você lê um versículo, você adora, e você daqui a pouco está fazendo romper barreiras, porque a sua bateria é renovada. Então se você entendesse, você bateria na porta, porque aquele que bate recebe.
No versículo 11, a mulher questiona Jesus, mas Senhor, o Senhor não tem como tirar. Porque os olhos dela estavam como Nicodemos, ela não entendia as coisas espirituais, ela estava vendo coisa física ainda. Jesus estava tentando falar coisas espirituais. Nós como igreja precisamos entender as coisas espirituais, não físicas. As físicas são fáceis de entender, é fácil ver um poço. Mas ela falou, Senhor, ela estava humanamente falando de algo físico, e Jesus estava falando do Espírito. É como se ele dissesse, é como se ela dissesse para Jesus ali no mundo espiritual. É como muitos hoje falam para Jesus, Senhor, não tem como o Senhor mudar a minha vida. Senhor, não tem como o Senhor mudar a vida dele. Como o Senhor vai fazer isso, Senhor? Ah, mas ele é muito resistente. O poço que ele caiu é muito fundo. O poço do pecado que essa pessoa entrou é muito fundo. Não tem como o Senhor fazer nada. Não tem como mais o Senhor mudar. A depressão é muito funda. Ah, esse milagre é muito difícil. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Duvidando que Jesus pode fazer. Ah, mas a pessoa não aceita. Ah, foi desengranado dos médicos. É como se a mulher estivesse falando isso. Mas Jesus, mas Senhor, ah, eu não quero enxergar e endurecer o coração. A dívida é muito grande. Ei, nós só precisamos parar de pôr impossíveis para aquele que criou o universo. Com uma simples palavra, haja luz e houve luz. Nós muitas vezes colocamos impossíveis para Deus. Não há impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Só que tem hora que parece que o primeiro milagre que Deus precisa fazer é levar a gente a crer que Ele pode fazer um milagre na vida de alguém. Porque muitas das vezes o milagre só vai acontecer quando nós acreditamos, quando nós buscarmos, quando nós orarmos, quando nós decretarmos. Aí a autoridade através de Cristo nas nossas vidas vai gerar um milagre na vida de outra pessoa. Mas se a gente não acreditar, a pessoa nem sabe que Jesus existe às vezes. É nós que precisamos gerar um milagre. Então, muitas das vezes, para a pessoa ser alcançada, Deus vai ter que mudar o nosso coração. Nós estamos aqui todo dia ouvindo a palavra que gera fé. E muitas das vezes não deixamos essa palavra entrar e gerar fé no nosso coração, que é possível sim, que Deus faz sim, que Deus transforma sim. Então nós precisamos melhorar isso. No versículo 15 a mulher diz lá, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirar. Ela novamente ainda estava com visão física. Ela estava lá, ó, ela estava olhando o mundo físico. Meu Deus, então me dá, Jesus, me dá dessa água aí para eu não ter que ficar mais buscar. A Bíblia está falando no texto que ela vinha na hora sexta, era meio-dia, sol quente. E ela queria ficar livre daquilo. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição, é aflição sim, mas tem de bom ânimo. Porque nós vencemos, Jesus não livra da cova, Ele livra na cova para mostrar que Deus faz maravilhas. E mesmo entrando na fornalha, o fogo não te queima. É possível andar sobre as águas. Então Jesus veio nos mostrar, não nos livrar das provações, mas nos ajudar a vencer os desafios, livrar da condenação da alma. Mas a guerra é espiritual e nós precisamos vencê-la. Muitas pessoas estão aprisionadas espiritualmente e isso gera prisões físicas, vícios, depressão, problemas financeiros, porque precisam da cura da alma. Foi o que Jesus trouxe para essa mulher. No versículo 16, Jesus então disse: você quer beber dessa água? Ele fala lá: vai e chama o teu marido e volta aqui. Marido na Bíblia faz menção ao governo, faz menção à autoridade. Quem governa a sua casa, quem governa a sua vida. Qual a autoridade de Deus sobre a sua vida? Você respeita ela? Qual a autoridade constituída que você respeita? Quem você tem por hierarquia? Que muitas pessoas querem viver milagre de Deus, mas elas fazem o que quiserem. A vida é eu que mando, eu faço do meu jeito, a vida é minha. Enquanto for sua, ela é perecível. Mas quando for dele, ela se torna eterna. Então a nossa vida é dele, ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Se até agora não teve senhorio, agora precisa de um Senhor. Você precisa reconhecer
que precisa ser submisso a alguém. A Bíblia manda sermos submissos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, por amor, lavar os pés. Muitas das vezes arrogantemente não aceitamos e muitos casamentos são destruídos por causa disso. Deus trabalha com princípios de hierarquia, de autoridade. Ele mesmo constituiu, e a autoridade que Ele constituiu, Ele respeita. Ele colocou como autoridade, ninguém mais tira. Está todo errado. Saul estava, Davi honrou, e Deus honrou Davi, porque honrou a autoridade que Deus constituiu, que só Deus poderia tirar. Ele bebe. Em casa meu pai bebia. Minha mãe falava, respeita o seu pai. Não quer ver nenhum de vocês desrespeitando o seu pai. Só porque ele bebe? Só porque às vezes ele não ajudava do jeito que era para ajudar? Ela fazia valer a autoridade dele. Isso é honra. Honrando a autoridade. Por isso ela sempre foi abençoada por Deus. E hoje, graças a Deus, ele já morreu há alguns anos. Nós temos um padrasto maravilhoso. Um segundo pai. Pensa num homem bacana. Porque Deus honrou ela. Porque ela sempre honrou a autoridade. Mesmo ele não agindo da forma que precisava. Mas Deus trabalha com ordem. Então nós precisamos. Como está a sua casa? Está em ordem? Sua casa precisa estar. Se não está, precisamos pôr a casa em ordem para enviar um milagre. Então a Bíblia nos mostra aqui a importância disso. De governarmos bem a nossa casa. Vários versículos falam isso. Pois é o nosso forte. A nossa casa é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar de refúgio, de descanso. Então precisa estar bem. Se em casa não vai bem, nada mais vai bem. O homem não quer voltar para casa porque tem uma mulher rixosa. A mulher fica doida para o homem não voltar porque é um homem complicado. Então nós precisamos curar o nosso lar primeiramente. Então no versículo 20 vai dizer aqui, mas Senhor, eles disseram que só ali pode adorar, que só ali pode orar, que só naquela crença, só naquela religião tem salvação, só naquela igreja é o lugar certo, é o monte. Os judeus falam que só lá podemos adorar. Então as pessoas muitas vezes criam muita dificuldade para o acesso de Jesus, para Jesus mudar. Mas você tem que fazer isso, você tem que ser perfeito para batizar, você tem que ser perfeito para caminhar naquela igreja, fazer parte do ministério, sim. Você precisa estar com a vida alinhada, porque para servir você precisa aprender a carregar a bandeja. Senão você pode derramar todo o alimento. Ninguém vai para a frente da batalha, ninguém pode ir para a frente da guerra sem saber manusear a espada do Espírito, sem estar perfeitamente blindado e revestido, vestido da armadura de Deus, porque senão morre na guerra. Mas para a gente buscar a Deus de verdade, basta entrar para o nosso quarto, no nosso secreto, e orar, e adorar, clamar, chorar, abrir o coração ao nosso Pai que nos vem em secreto. Ele atende, Ele responde, Ele escuta aonde a gente estiver. Porque hoje, se abandonamos o pecado, não há barreiras que nos distanciem de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas se fugimos do pecado, Ele habita em nós, Ele cresce em nós. Nós podemos encontrar com Deus aonde estivermos. Nós podemos falar com Ele, abraçar Ele, receber o abraço dEle onde estivermos. Então no versículo, depois disso, no versículo 28, a mulher deixou todo o seu passado, todo o peso da sua história para trás. E ela, curada de suas feridas na alma, do que tinha vivido, através das palavras de Jesus, ela foi curada, ela se sentiu bem, se sentiu amada, se sentiu viva. E ela desce correndo para evangelizar, para dizer o quanto Jesus é bom, o quanto a fé mudou a vida dela, e é o que nós precisamos fazer. Porque a convicção de ter conhecido Cristo fez as palavras de uma mulher que não era respeitada pela sua vida, pela vida que levava. Todo mundo ali conhecia a vida daquela mulher, mas a convicção de ter conhecido Jesus, que muda a história, ela falava com tanta convicção que a palavra de quem não tinha respeito foi respeitada ao ponto de que toda a cidade seguiu o que aquela mulher falou e foi procurar o homem que mudou a vida daquela mulher. Então as pessoas precisam ver Jesus mudou a nossa vida e sentir essa convicção em nós, para que elas venham correndo buscar esse Deus e tenham a vida mudada. Então outra coisa para entender aqui, nosso tempo está acabando. Nós vemos aqui, infelizmente, muitas pessoas estão buscando
realização pessoal. Muitas pessoas estão buscando alegria e paz em muitas fontes, buscando saciar a sede que há dentro delas em vários lugares. Mas se não tivermos um encontro genuíno com Jesus, essa sede não se acaba. Dentro de nós tem uma sede que não é realização profissional, não é realização sentimental, não é ter várias pessoas ou ter uma pessoa muito bacana, não é rede social ou aprovação de pessoas que vai saciar a sede que temos dentro de nós. Nós temos uma sede, um buraco dentro de nós que só o Espírito Santo pode preencher, pode tapar. Nós temos dentro de nós uma sede que não adianta buscar nas riquezas, tentar ficar enriquecendo, tentar buscar no dinheiro, o dinheiro não preenche. Os cargos na empresa não preenche. Pelo contrário, tudo que você adquire, o carro novo não preenche o vazio. Só aumenta o vazio, porque quando você tem um carro novo, a casa boa, você percebe que aquilo não preencheu. Quando você tem aquela pessoa que você sonhava, você percebe que aquilo não preencheu, o vazio continua, porque esse vazio só é saciado com a presença de Deus, com a água da vida. Tem que ter Deus envolvido. Então, caminhando para o fim, assim deve ser a nossa vida. Se queremos saciar a nossa alma, nós precisamos envolver Deus em tudo que nós fazemos. Precisamos fazer tudo com Deus, para Deus, em nome de Deus. Aí a nossa profissão vai ter alegria. Aí o nosso trabalho vai ter realização. Porque nós faremos mais do que um serviço. Nós levaremos uma mensagem, levaremos amor, levaremos presença, levaremos intercessão. Onde chegarmos, o Espírito Santo chega. Onde colocarmos o pé, Ele nos dá por herança. Onde colocarmos a mão, abençoados seremos. Porque Deus está conosco e faz conosco. Então pessoas são alcançadas. Então as outras coisas, elas só trazem frustração. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Só vamos ser felizes quando entregarmos a vida para Jesus de verdade, confiarmos nele, caminharmos com ele. Então a nossa alma busca saciar. Ela busca saciedade em Deus. Nós precisamos da água da fonte da vida do Espírito para sermos completos. Então é um conjunto. A vida com Deus é um conjunto, é leitura da palavra, é oração e é comunhão com os santos, é comunhão com o corpo, é estar ligado no corpo. Então é estando na igreja que nós nos sentimos bem. Aqui nós somos fortalecidos porque a comunhão com os santos fortalece o nosso corpo espiritual, a nossa ligação com Deus. E assim a nossa alma tem refrigério na presença de Deus. Amém? São vitaminas que o nosso corpo sente. Então nós precisamos, o nosso corpo, assim como o nosso corpo físico pede, a nossa alma também pede por alimentos. Assim como você, se você beber um refrigerante, se você beber um suco, se você beber uma vitamina, você continua sentindo sede. Porque seu corpo quer água limpa, a nossa alma também quer água limpa. A nossa alma quer pureza, a nossa alma quer santidade. A nossa alma quer presença de Deus, quer o certo, a nossa alma anseia por justiça, porque é Deus dentro de nós, buscando essas coisas, querendo se saciar. Então nós precisamos ver isso. Sem a santidade, um relacionamento sem santidade, um leito só é um casal, só tem felicidade se um leito sem mácula, porque ali o Espírito Santo está presente. Então quando o Espírito Santo está presente na nossa vida, aí as coisas se tornam felizes. A sua casa, por mais simples, humilde que é, ela te dá alegria, ela te dá paz, você se sente satisfeito, porque você sabe que Deus habita ali com você. A sua comidinha, por mais simples que é, você sabe que tem amor, tem essência, tem um tempero especial, tem provisão de Deus, e a sua vida toma um rumo diferente. Então assim, nós saciamos, nós precisamos, só assim saciamos de verdade a nossa alma em Deus, pois existimos para a glória dEle, é dEle, por Ele e para Ele que nós existimos, a nossa existência, a nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Sem Ele nós morremos, nós perecemos, nós acabamos, nós definhamos. Como o rio corre para o mar, o Espírito corre para Deus. Como o rio caminha e quer desaguar no mar, o nosso Espírito quer desaguar, se prostrar diante de Deus.
E quando nós nos prostramos diante de Deus, nós nos derramamos no oceano do Espírito, aquilo enche a nossa alma e muda a nossa história. Nosso Espírito quer estar perto de Deus. Ele quer ir para o mar, porque ele sabe que Deus tem grandes coisas, grandes águas. A vida está ali. Então a vida flui assim, nosso Espírito flui assim. Precisamos buscar o oceano da glória, da presença de Deus. Nada nesta terra vai saciar a nossa alma, o nosso Espírito. Nós precisamos entender isso. E quando entendemos isso, nós agimos diferente. Paramos de perder tempo com coisas, lugares, com fontes que não alimentam a alma. E começamos a buscar diretamente daquele que pode mudar tudo. Então o lugar pode ser bom, a coisa pode ser boa, mas se não tiver Deus, não serve, não alimenta, não fortalece, não faz sentido, não tem propósito. Deus precisa estar em tudo. Nós precisamos fazer como Moisés. Vai que eu vou te dar, vou fazer. Se a tua presença, se o Senhor não for comigo, estou fora. Porque Deus, na vida da gente, até na tempestade a gente tem paz. Até na tempestade a gente se sente seguro. E quando olhamos, já acalmou a tempestade. Então não importa o lugar, não importa o que você tem. Se você tem Jesus, você tem tudo que nós precisamos nessa terra para ser feliz. Sem Jesus não existe nada nessa terra que traz felicidade, porque isso aqui é passageiro, é um processo para a eternidade. E quando estamos em Cristo, passamos da morte para a vida, é a eternidade. Já passa a existir dentro de nós a certeza da salvação, a confiança da vida eterna. A confiança na palavra, no que Deus tem para nós, traz uma paz que esse mundo não consegue tirar. E é aí que precisa estar a nossa vida. Amém? Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração. Com certeza ela alimentou o teu espírito. Pai amado e querido, oramos nessa noite em gratidão ao que o Senhor tem enviado, ao que o Senhor tem falado, ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós precisamos beber mais da fonte da vida do Teu Espírito. Nos ajude a buscar, nos ajude a entender, a agir de forma certa, da forma melhor. Nos ajude a enchermos mais da água do Teu Espírito, ao ponto dela começar a jorrar de dentro de nós, a produzir de dentro de nós águas de vida, para que nós sejamos fontes de água viva para alcançar as pessoas, para que as pessoas venham em nós e consigam beber de nós a água da vida do Teu Espírito, para que nós também consigamos levar dessa água da vida para aqueles oprimidos, aflitos, aqueles abandonados, para que sejamos como Jesus, a fonte viva que caminhou até aquela mulher, para que nós sejamos essas fontes vivas que caminham para a salvação de pessoas. Pai, que o Teu Espírito nos fortaleça, nos capacita, que a Tua mente, ó Deus, que a Tua mente venha ser a nossa mente, o Teu coração, o nosso coração, que nós venhamos ter o coração do Senhor, a mente do Senhor, e para que onde estivermos, o Teu Espírito tenha liberdade de fazer em nós e através de nós. Assim queremos ser saciados, queremos ser cheios, transborda em nós as Tuas águas, que venham, Pai, que venham nos encobrir, que venhamos mergulhar profundo no Senhor, para entendermos, para vivermos o que o Senhor tem para nós, que o nosso Espírito encontre o oceano da Tua glória, para que, ó Deus, venhamos viver a vida plena do Senhor nesta terra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então assim vá para sua casa buscando a fonte da vida, se alimente dessa palavra para que jorre, para que ela produza em você um poço sem, cartesiano ou artesiano, não sei como é que fala, não lembro direito, mas que jorra sem parar a água da vida.